E eu estou para fazer auditoria, a empilhadeira veio e me pegou de costa, sabe? Nossa. Mas por quê? Vamos lá. Porque ele também entendia que ali não tinha risco nenhum. Então, ao invés dele ir, deixar o que ele estava na empilhadeira e voltar para pegar mais peça, ele entendeu que devia ser hábito, né? Essas coisas que você faz. Como um Você robô, faz, né? Igual automático, né? Você faz todo dia e dá certo? É. Aí acaba que vira certo, né? Além da Visão VR. Fala, Bruno galera! Marcondes. Estamos aqui no Além da Visão. Mais esse dia especial. Aqui ao meu lado o meu irmão Marcel Brabo. Olá, pessoal. Marcelo mais um dia, mais Marcondes. um podcast. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos com uma presença aqui, uma pessoa incrível, uma pessoa que tem uma história incrível também. Vai compartilhar para todos nós, né? A história dela. Isso aí. Que é a Ivoneia. Ivoneia Bem, Ivone? Fernandes. Tudo bom, Mais querida? conhecida como Ivo Fernandes. Isso aí. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer todo meu. Que bom estar aqui com você para mais esse podcast desse dia. Não se esqueçam, né? De logicamente, compartilhar, dar o like acionar o sininho, e também fazer o que tem que fazer, se galera. inscrever. 3C aí, curtir, compartilhar e comentar. se inscrever no canal. Isso aí, galera. Beleza. Então, Ivo, popularmente conhecido aí, eu conheci sua história um pouco, né? E hoje nós estamos aqui para exatamente isso. No Além da Visão, contar uma história de superação da sua vida. Me conta, quem é Ivoneia Fernandes? Quem é Ivoneia, né? Ivoneia é uma pessoa muito simples, Sim. nascida e criada em Volta Redonda, de família simples também, Aham. mas sempre muito dinâmica. Eu sempre gostei muito. O que tem para fazer, eu quero estar lá. Aham. Quem está indo, eu quero estar junto. Você Eu sempre nunca quero- animada. Sempre muito animada. Uhum. E aí, casei, Uhum. tive 3 filhos. 3 filhos? Quem são Três seus filhos? Fala aí. Márcio Júnior, Aham. Aline e Débora. Ah, que legal. Um abraço para essa galera. Então, depois que eu tive Márcio Júnior e Aline, eu fui trabalhar. Eu vi uma necessidade, né? Estava na hora. Qual a E sua aí- função, seu trabalho? Então, você? eu me formei na área de exata, eu fiz matemática, Uhum. mas eu fui trabalhar na Cobrap. E lá eu descobri... Contabilidade? Não, Cobrap, recursos humanos. A recursos Ah, humanos. tá. Isso, então eu fui trabalhar na Cobrap, na área de recursos humanos, e me encantei com a área. Acaba que na área mesmo de RH, a gente consegue também levar a matemática ali para dentro. Eu trabalhava com cargos e salários. Naquela época, tudo era muito manual, né? Não é com os recursos que a gente tem hoje. né? E o que aconteceu? Na primeira... E lá, então eu fui para lá com 2 filhos, e lá eu engravidei da Débora, a 3ª filha. Aham. Então, fui muito bem aceita quando às vezes a gente fala, né, da mulher no mercado, da filha. Não, eu tive a minha gerente era uma mulher que também teve 4 filhos, então era bem participativo aquilo ali, não existia esse preconceito, né, vamos falar assim. E aí, no primeiro pronunciamento do presidente Collor, ele colocou a Cobrap em extinção. E aí você fala, epa, acabou, e agora, né? O que a gente vai fazer? Porque E a aí- Cobrap era uma instituição do governo? Ela era uma estatal, ela era subsidiária da Siderbras, né? Ah, Então, o que acontece ali? Ela foi extinta e as pessoas foram se recolocando, né? Então, e aí eu fui parar na Companhia Metalúrgica Barbará naquela época. Ah, Barbarã. Isso, que hoje a gente leva aí o Sangoban, Sangoban. o nome do grupo. Ela já pertencia ao grupo. certo? Sangoban comprou a Barbará, não foi isso? Não, olha só, a Sangoban ela já tinha comprado a Barbará há muito tempo, mas Barbará é um nome muito forte no mercado. Tanto é que Barbará, no dicionário, está lá o significado de tubos. Então, por isso sim. ele Olha, mantinha, interessante. e muito interessante. Pra você ver como que era forte. Para você ter uma ideia, no Sai de Baixo, eles falavam no Barbará. O Barbará furou. Aí eu falava, gente, que campanha. Interessante. Pois é, então É, você eu vê. não sabia. Se você voltar lá atrás, em algum momento você vai lembrar dessa historinha aí do Sai de Baixo. Bom, mas então por isso eles levavam ainda o nome da Barbará. Em determinado momento, eles decidiram que todas as empresas do grupo passavam a ser Sangoban. A nossa canalização, porque é onde você faz a tubulação, né?
Eu achava que Saint-Gobain parece que é uma empresa francesa. Ela é francesa, ela é francesa. E assim, que você falando em Barbará, eu tô me lembrando aqui, porque lá perto da minha casa tem um hidrante. De bombeiro. Tá escrito assim, Barbará. Você tem esse hidrante? Na vertical. Nossa, aqui, o Na povo vertical. vai ficar doido quando souber disso. Por que aquele hidrante ele é todo um ferro fundido? É ferro fundido, Parece olha só. uma coisa Com o assim. nome ainda de Barbará. Barbará. Marcelo não sabia, Nossa, Marcelo. aqui. Barbará. Gente, leva pra casa na esse vertical. hidrante. Em alto relevo, hein? Em alto relevo. Perfeito. Muito é isso aí. interessante. Legal. Aonde você mora? Eu moro no Volta Grande, e aí Vamos achar esse hidrante. esse hidrante tá Vou lá, te ó. mandar uma foto. Legal, Tá escrito lá, perfeito. Barbará e em alto Em relevo. alto relevo. Perfeito. E eu sempre botava a mão ali pra ler, e assim, numa vertical, né, escrito Na assim, vertical. Barbará. E eu falei, Perfeito. De cima pra baixo. eu ficava perguntando, pô, o que é Barbará? Tá Agora vendo? você esclareceu toda a dúvida. Isso. E Barbará, olha só, tá? Interessante. Barbará vem do Baldomero Barbará. Bom, a gente tem história por aí, Muita né? história. É, muita Nossa. história. Então, Imagina. o que aconteceu? Eu fui trabalhar lá na Saint-Gobain, já com 3 filhos, e eu tive muita sorte, porque a Saint-Gobain, ela estava querendo promover mulheres. Qual era esse significado, tá? Para os acionistas. Uma empresa que abraça as mulheres, abraça os deficientes e tal, é uma empresa que tem valor. Aham. Então, eles também estavam dando essas oportunidades, isso aí, porque é uma empresa francesa, né? Uma cultura totalmente diferente da nossa. E eu fui muito bem recebida. E nós chegando lá, era uma empresa muito machista. Você não podia trabalhar dentro da fábrica. Você até ia lá dentro, mas você não trabalhava lá dentro. Até um determinado momento que a área que eu estava atuando, que era a área de qualidade, ela foi lá para dentro, então junto eu também fui lá para dentro, né? E eu fazia auditorias dentro do sistema, a gente viveu bons momentos. Então você atuava lá no dentro. pátio da empresa. Sim, mas olha só, não era o meu tempo integral lá Não dentro. era integral. Isso, porque eu cuidava do sistema de qualidade e meio ambiente. Então tinha a parte burocrática. Então ali Você ficava em escritório. mais em escritório, mas também fazia um trabalho na fábrica, que era quando eu fazia auditorias, né? Então você tinha que ir Quando lá eu- pro pátio. Aí eu ia. Era nesse Apesar de momento ser aí. administrativo, você ia pro pátio, às vezes. Pro pátio. Sim. Eu tinha entrada liberada, né? Uma vez que eu fazia essas atividades. Bom, e aí, um dia, um psicólogo perguntou para mim, você lembra o que você estava pensando? No dia 28 de setembro de 2009. Aham. Ele falou para mim, você se lembra o que você estava pensando? Eu falei para ele, eu lembro, sim. Eu estava pensando que eu tinha uma agenda já tão cheia para aquele ano, que eu tinha auditoria, que eu tinha CIPAT, que eu tinha férias para tirar, que realmente eu não ia dar conta de tanta atividade. Aham. E naquele momento eu sofri um acidente. É, isso aí que a gente quer hoje trazer como a história de superação da sua vida. Ivoneia Fernandes, o que você pode trazer? Pra quem não sabe, a Ivone, ela teve um acidente Isso. no trabalho e hoje ela é cadeirante, né? Deficiente físico. E o que você pode contar pra gente de todo esse drama Como é que que você foi viu o- e sua superação em relação Como a é que isso? foi o acidente, né? Conta tudo desde do início. Sim, olha só, eu estava indo fazer uma auditoria, tá? Eu não vou entrar no detalhe, no Sim, requinte, sim, aham. porque eu acho que são coisas assim que a gente tem mais à frente que é mais relevante, né? Aham. Então, infelizmente, era um lugar assim completamente Salubre. sem perigo nenhum. Não era como não, assim? não, porque eu estava era uma rua. Ah, uma Ah, sim. rua. Uma rua, era uma rua totalmente sem perigo nenhum, de pouquíssimo movimento, nesse horário quase que zero, porque então era um A lugar gente assim. imagina que era uma coisa assim. Não tinha motivo. Achei que era o- não. Né? Tipo CSN, aquela Não, coisa olha só, movimentada. não tinha isso nesse horário, nem naquele. Ali descia alguns caminhões quando estava carregando, mas não em grande volume, enfim, e principalmente naquele horário ali. Então não tinha nada, uma rua bem larga. E eu estou indo para fazer auditoria, a empilhadeira veio e me pegou de costa, sabe? Nossa. Mas por quê? Vamos lá. Porque ele também entendia que ali não tinha risco nenhum. Então, ao invés dele ir, deixar o que ele estava na empilhadeira e voltar para pegar mais peça, ele entendeu que devia ser hábito, né?
Essas coisas que você faz. Igual um Você robô, faz, né? Igual automático, né? Você faz todo dia e dá certo? Aham. Aí acaba que vira certo, né? E, enfim, quando eu vi... Ele não te viu, né? Ele não me viu, a empilhadeira com vários pontos cegos, né? E Mas aí você me não ouviu, pergunta... você não chegou a ouvir algum barulho? alguma Nossa, coisa? muito interessante. Eu ia falar justamente isso. Em determinado momento, alguém perguntou para mim assim, você não ouviu o barulho da empilhadeira? Ouvi sim, era comum você ouvir barulho de empilhadeira dentro de uma fábrica. Exemplo, se eu estou no passeio, você ouve barulho de carro. Sim. Então, lá dentro também, uma empilhadeira que passa, é normal. É todo tempo, É né? o tempo todo. É. Então, esse barulho da empilhadeira, ele me Um som assustou. ambiente, um Ele som só ambiente. me assustou, sim, quando ele já estava em cima e que não dava mais nada para fazer. fazer. Então, o que eu virei e aí já, pronto, já fui para o chão. E Lembra aí... de alguma coisa? Oi? Você lembra de alguma coisa? Não, eu não lembro de alguma nada. coisa, eu lembro de tudo. Você lembra de tudo? É. Você não chegou a desmaiar, nada disso? Nada. Aquele momento ali, quem estava lá sabe disso. Eu vou te falar uma coisa. Eu ia conduzir uma auditoria. E eu acabei conduzindo o acidente. Porque as pessoas ficaram tão perdidas. Porque isso ali era um negócio assim, que não tinha chance de acontecer, vamos pensar assim, né? Aham. Tanto é que a ambulância, ela veio só com um enfermeiro. O que é a regra, né? Ela tem que vir com o motorista e o enfermeiro. Mas quando eles ligaram lá para baixo e falaram que eu havia sofrido um acidente, eles entenderam que poderia ser eu virei o pé, eu torci o pé, entendeu? Uma coisa mais leve. Eles entenderam isso. E quando o enfermeiro chegou, que ele viu aquele... O que era? Ele já virou e perguntou para alguém quem é que pode levar a ambulância. Então, foi um colega meu que foi levando a ambulância. E assim eu fui. Um dia o diretor falou para mim, não, eles não iriam te levar para Volta Redonda porque a regra era Barra Mansa. Eu falei, não, quem estava conduzindo era eu, porque realmente as pessoas estavam assim. Mas só que quando eu falei que eu gostaria de vir para Volta Redonda... o enfermeiro falou para mim, Barra Mansa é mais perto, né? Volta Redonda está mais longe. E eu entendia que aquilo ali era muito grave, né? Claro. E eu só pedia para me sedar. Eu falava, gente, eu tenho que ser sedada. E quando nós chegamos lá dentro do hospital, na Santa Casa, quem veio me dar os primeiros socorros, possivelmente a enfermeira, me fez algumas perguntas, né? Se eu tomava algum remédio, eu disse que não e tal. E aí eu fiz o sinal da cruz e ali ela me sedou. Entendi. E aí, isso foi numa segunda-feira. Aí eu perdi uma perna, eu perdi a perna direita lá mesmo, né? Foi amputada a perna direita. No acidente. Não, lá dentro do hospital. No hospital? No hospital, a perna direita, porque realmente ela estava toda estraçalhada, né? Usando esse termo. Então... Não tinha o que fazer, né? Não tinha mais o que fazer. E aí, isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira à noite, eles resolveram me levar para o Rio. Por quê? Porque a minha outra perna também estava indo embora. Sim. A outra perna, ela tinha uma veia que foi massacrada. Ela não foi cortada, mas ela foi massacrada. E ela não estava dando retorno. Então, eles me levaram para o Hospital do Rio de Janeiro, numa terça-feira à noite. Na quarta, bem cedo, o médico deve ter tirado o meu sedativo, né? Sim. Para poder me avisar que ele precisava da minha autorização para poder amputar minha perna esquerda, porque eu estava morrendo. Olha só, interessante, né? Que a gente ouve uma hora dessa. Você vê que coisa, né? Mas não tem outra forma para falar, né? Tem que ser direto. Né? Aí, na verdade, o que ele queria fazer comigo era me falar, quando você acordar, você não vai ter mais perna, né? Eu perguntei para ele, mas e a minha direita? Ele falou, você já chegou aqui sem ela. Nossa. Você nem sabia, né? Não, olha só. Tava sedado, eu né? acho... Não, olha só. Na verdade, Marcel, eu sabia, sim. Eu não estava ainda totalmente lúcida. Eu acho que eu não queria pôr a mão. Se eu pusesse, eu saberia. Aquilo ali foi mesmo só uma confirmação, talvez, que eu
precisasse ter, né? Você pensava, depois que você passou um tempo lúcida, você pensava na possibilidade de perder as suas pernas nesse acidente? Não, eu sabia. Você não dá tempo para você pensar assim, com tanto requinte, né? Naquele momento ali, você está pensando, o que tem que fazer com você? Gente, vamos para o hospital, faz isso, faz aquilo, me ceda. Não, eu só sabia de uma coisa, que era grave. Sim. Sabe? Então, perguntaram para mim, quem quer que avise alguém? Eu pedi que avisasse um amigo meu, que é médico, que mora perto da Santa Casa. Então, eu era bem, assim, racional, entendeu? Entendi. Nesse sentido. A minha filha estava trabalhando em São Paulo, a Débora, a mais nova, estava em São Paulo. Eu falava, não avisa para a Débora. Então, era assim, tudo bem, sabe? Consciente. É um negócio meio doido, né? Desculpa te perguntar, você tinha quantos anos na época? Eu estava com 55 anos. Ah, sim. Isso foi em 2009 que você falou? 2009. 2009, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui embora para o Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, tá? E lá, então, fiquei um período na UTI, né? Aí, depois que me levaram para o quarto, quando você estava lá ainda na UTI, você está totalmente sedada. Você não está muito atenta ao que está acontecendo, não. Depois que você foi para o quarto, eles começam a tirar a medicação, você começa a entender que aconteceu alguma coisa. Eu estou falando como as pessoas são diferentes, cada um pode reagir de uma forma, né? Eu não pensava assim, como é que eu vou andar, era uma tristeza profunda. Eu não pensava em nada. Certo? O que eu tinha era uma tristeza profunda. Luto, né, era um luto. É um luto que você estava Sim. Então, sabia que eu estava ali, né, vivendo aquele luto, a minha filha, minha família me apoiando ali do meu lado, né? Isso é muito importante. Isso. Então, ali do meu lado, a empresa, ela montou uma estrutura que permitisse isso, sabe? Então, fomos lá nos tratamentos, porque agora que eu quero chegar assim no outro momento também bem, tá? Difícil. Bem assim que me fez acordar, talvez. Um mês depois, eu ia passar por uma cirurgia com cirurgião mesmo, plástico, tá? Da perna direita, tá? O estado dela era bem grave, então eles iam tirar uma pele de um lugar para colocar nela. Então, eu ainda tinha essa cirurgia que ia ser feita um mês depois, um mês certinho depois. Aí, nesse dia, eu ia ter que ficar 8 dias sem me mexer. Então, eu estava me preparando para aquele evento ali, né? Que ia ser uma cirurgia. Então, vieram, me deram meu banho e não tomei café, porque eu ia fazer a cirurgia, então não teve o café da manhã. Daqui a pouco veio um estouro, gente. O hospital pegou fogo. Nossa, Sério? Sério. Caramba. Isso, qual hospital? Hospital São Lucas, em Copacabana. Eu acho que eu me recordo desse fato. Deixa eu te contar uma coisa, talvez, tá? Não houve muita divulgação. Se fosse, aí eu faço até incêndio, né, eu faço até um paralelo. Se tá confundindo com o outro, acho que pode isso ser. aí. Olha só, quando o hospital é público, eles fazem um tremendo, a mídia vai lá. Como esse hospital é privado, e naquela época, o que eu falei do celular, o celular não era uma ferramenta que tinha ainda essa possibilidade do vídeo, nada disso. Verdade. Então, o que aconteceu? Se não, mesmo que a mídia não ia viralizar, divulgasse, alguém ia viralizar. Mas o que aconteceu naquele momento, tá? Foi um pânico, né? Você imagina, você está dentro do hospital e aí o meu marido falava para mim, os pacientes, ele ia me dando notícia, os pacientes, e parecia mesmo um filme, tá? Porque o dia ainda era um dia chuvoso. Nossa. Então, sabe aquele dia? Eles Tenebroso, iam tirando as pessoas que precisavam de auxílio, de equipamentos, né? De equipamentos. Pessoas que precisavam de equipamento, porque porque a gente não tinha mais energia. Nossa. Acabou a energia. Sim. Então, aqui foi tirava essas pessoas. Às vezes não tinha nem mais o gerador, né? Às vezes o gerador não, nada estava. Eu estou te falando assim, olha, o meu ambiente não tinha. Entendeu? Não tinha mais nada. Tudo estava desligado. E aí começou toda aquela movimentação.
E meu marido falando, olha, tá saindo com pegando eles, fogo. né? Tá saindo e tal. E aí vinha um e abria a porta do meu quarto e falava, olha, tá tudo sob controle, tá? Isso a pessoa com o nariz cheio de fumaça. Nossa. Daqui a pouco passava outra, era a mesma coisa. Daqui a pouco, assistente social lá fazendo cadastro comigo. Gente, o que é isso? O cadastro era simplesmente que se a gente sumisse dali, tinha alguma coisa, tá? A verdade era essa, o assunto era sério. Porque, pensa, no hospital você tem oxigênio. Tá? Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu tive, assim, a consciência, nesse momento, foi um momento, assim, bem forte para mim. Naquele momento ali que eu entendi da minha dependência, que eu só sairia dali com a ajuda de alguém. Eu não ia conseguir sair dali mais sozinha. Então, foi naquele dia que eu tive a verdadeira ideia do que estava acontecendo comigo. Caiu a ficha. Né? Aquela hora ali, sim. E nisso, gente, veio uma enfermeira, falou comigo assim, você lembra de mim? Eu cuidei de você na UTI. Eu não lembrava lá na UTI, mas eu disse para ela, lembro. Aí ela falou, você confia em mim? Eu falei, confio. Ela falou para o meu marido, só pega o que for importante, carteira de identidade, essas coisas. Eu estou levando vocês para uma outra ala. E ela me pegou no colo, sozinha, e ela me levou para essa outra ala. Era um anexo. A gente passava num corredor pequenininho e ela me levou para lá. Um outro prédio. Aí, nesse outro prédio, já tinha pessoas lá sentadas, esperando a vez. Vamos pensar assim, né? E eu me deitava lá na mesa da diretora, na mesa não, no sofá da diretora. E eu só rezava naquela hora, você não tinha mais nada para fazer, a não ser isso, né? Mais tarde, eles voltaram com a gente para o lugar, porque disse que aí realmente não teria mais perigo, já deve ter desligado tudo, né? Não sei como é que foi que aconteceu. E aí foram tirando todos do hospital. Todo mundo foi indo embora, cada um, né? E nisso, uma equipe lá preparada, ligando para o hospital para receber, e eu fui parar na Tijuca. Aí eu fui deslocada para Tijuca. Quando eu cheguei lá na Tijuca, tinha um médico muito interessante. Ele achou que ele ia fazer eu andar, sabe? Então, ele queria mudar a minha medicação. E eu nunca tinha sentado, gente, até então. Na hora que eles vieram me tirar para ir embora para outro hospital, o bombeiro falou comigo, você tem condição de sentar? Eu falei, claro que eu tenho. Porque o que eu queria era sair dali. Mas até então eu nunca ainda tinha sentado, eu só ficava deitada. E aí esse médico muito doido, sabe? A minha prima chegava lá e falava assim, Ivonei, ó, o banheiro tá assim de bactéria. Aí eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora para Volta Redonda, eu quero ir embora para Volta Redonda. E aí eu vim embora para Volta Redonda. Aí fiquei mais 40 dias no hospital, né? Antigo Vita, que hoje é o Santa Cecília. Sim. Fiquei ali mais 40 dias e aí cheguei em casa para enfrentar uma situação completamente nova, né? Que você sai caminhando, você sai para o trabalho e você volta nessas condições. Mas aí o que eu tenho para falar para vocês, tá? Vocês também têm a história de vocês, é claro, né? Cada um reage de uma forma. O que eu penso é que a gente tem que... Quanto mais cedo você reagir, é melhor para todo mundo, né? Porque minha perna vai voltar? Não, ela não vai voltar. Eu vou ter que aprender a conviver sem as minhas pernas. E eu não posso deixar a minha família que está do meu lado tão desamparada também. Eu também tenho que fazer por onde ajudar, né? Eles não... Ninguém tem culpa dessa história. É uma história que você vai enfrentar. Que bom que você tem a tua família do lado, que você tem amigos do lado para te dar um apoio, para te dar um suporte, mas você também tem que voltar a caminhar, né? Você tem que voltar a fazer as pessoas sentirem prazer em estar com você. Isso é um exemplo de superação, né? Porque se você continua lá naquela vida, se vitimizando, não é assim? Isso, fica naquele estado, de coitadismo. Estado eterno de luto, né? Fica no luto, não adianta. Não é? Então, acho que é mais ou menos assim que a gente faz um pouco e serve de exemplo para outras pessoas, né?
Você tentou usar prótese? Não deu Olha certo? só, eu tive, né? A empresa pagou 2 próteses, porque não é nenhuma só, né? São 2. 2 eu fazia esse tratamento em Sorocaba. Aham. Mas o que acontece? Muita coisa que a gente vê aí na televisão de pessoas que realmente correm com a prótese, pedalando não é a minha história, tá? A minha, ela é diferente, eu não me adaptei, eu tentei muito A tempo. sua amputação foi do joelho para baixo? Isso, não. A minha amputação, eu tenho um coto muito pequeno. Entendi. Aham. Então isso era difícil. Era mais difícil adaptar. Quando você tem joelho, é mais fácil, né? Ah, entendi. Então, a minha, além disso, eu tenho a direita, é um coto bem pequeno. Aham. Então, o encaixe da prótese ali é muito difícil. Então, para você ter uma ideia, para eu ficar em pé, eu precisava de 2 pessoas para me ajudar. Na hora que eu ia sentar, eu precisava de mais 2. E eu andava muito pouco porque cansava muito rápido. A prótese, ela é pesada. Sim. Aí chegou num ponto que eu entendi que um dia eu falei isso lá, uma pessoa ouviu, falou, nossa, a gente queria tanto que a minha cunhada, ela entendesse dessa forma. Eu falei, gente, eu não quero viver a vida inteira imaginando que eu vou andar, perdendo meu tempo sabendo que é uma coisa que não vai acontecer. Mas antes de tomar uma decisão, eu fui em outra clínica, eu investiguei, aí o médico falou comigo, olha, a sua situação realmente é muito complicada para você usar a prótese. E aí eu abri mão da prótese, né, para ter uma vida, me adaptar com a cadeira. Hoje muitas pessoas falam, por que você não tem uma cadeira motorizada? Bom, primeiro que uma cadeira motorizada, você também tem que ter um lugar para andar com ela, né? No shopping você até anda, na rua eu acho meio complicado. Eu nunca, assim... Qual a diferença? Só de curiosidade. Porque a motorizada, você não toca a cadeira, né? A minha, eu toco com os braços. Entendeu? Eu até fiz um barulhinho aqui. Você tem mais controle, é isso? Não, olha só, a motorizada, você vai... Perto do botão. Perto do Aperta o botão. botão, E vai embora. Pois é, e a minha não. A minha eu faço força, Força né? física. Força, aham. Mas é aconselhado também que eu tenha essa. Por quê? É a forma que eu tenho de exercitar. Exatamente. Se eu for Entendi. colocar uma cadeira motorizada, essa cadeira vai me deixar mais sem movimento, né? Ah, entendi. Então não é o ideal. Mas Sem contar também que você não tem espaço para isso, né? Sim. Aham. Mas então essa é um pouco da história que eu tenho quanto ao acidente, né? Aham. Passou, a gente... Você superou. E a empresa, ela... Como é que ficou a história com a empresa? Você continuou trabalhando? Não, aí a Você empresa... aposentou por invalidez? Não, Como é que o que aconteceu com a empresa? A empresa abriu a porta que se eu quisesse eu poderia retornar ao trabalho, tá? Aham. E aí eu quis retornar, eu não me aposentei por invalidez, eu voltei a trabalar, fiquei lá mais um período, mas aí já era a hora da aposentadoria mesmo, Sim, né? sim. Diferente. Você estava com 55 anos. Então eles adaptaram também, tá, gente? Eles não adaptaram por minha causa. Isso aí é lei, né? É, universal. Né? Então, eles aceleraram aquele processo, né? Eu não trabalhei mais lá dentro da fábrica, eles arrumaram uma sala mais próxima da recepção, né? Com banheiro também adaptado, mas fiz um trabalho interessante quando eu estava lá. Exemplo, continuei fazendo as auditorias, só não ia mais para dentro da fábrica, né? Mas ia nos escritórios que ficava mais fácil a circulação. Entendi. Sim. Então, assim, pela sua história, a empresa deu todo o suporte. Deu sim. Aqui, realmente, a empresa não deixou faltar nada, sabe? Ela foi aliada, né? A gente teve uma relação muito boa, não foi nada traumático. Porque, além disso, se você ainda tem que enfrentar... Claro que naquela hora ali você enfrenta muitos desafios. Muitas vezes você que está ali naquela condição que ainda tem que equilibrar a família, que a família fica completamente desnorteada. O que ela vai fazer com aquilo ali, né? Então, é você que ainda tem que ter o equilíbrio. Eu morava em apartamento, 3º andar, sem Nossa, elevador. Meu Deus. Sem elevador, então eu volto para casa sendo carregada. Então, isso aí tudo na época é um negócio bem assim, Bem né? complicado, né? Bem complicado. E você hoje, quais são os seus, assim, depois que você se tornou deficiente, né? Teve a questão das limitações. Superou você teve que tudo enfrentar, isso, né? Teve que superar, mas
apesar da superação, a gente sabe que as limitações permanecem, né? Igual no meu caso, do meu irmão, a gente tem a limitação da locomoção, a mesma limitação que você tem, a gente também tem. Então, a gente até se identifica, né? Porque, infelizmente, muitos lugares ainda não são acessíveis, né? Tanto para cadeirantes, para deficientes visuais. E você é pré-candidata, né? Eu acho até bom a gente colocar isso, porque você tem também um projeto, você parece que... Você levanta essa bandeira aí você da acessibilidade a lutar hoje, por isso também. Passa a lutar, né? Como você hoje é PCD, né? Hoje pode se considerar uma pessoa com deficiência. Você tem alguma bandeira relacionada a isso? O que você tem com a sua experiência para trazer para Volta Redonda? Tudo isso que você viveu, sentiu na pele, né? O que você poderia dizer hoje como pré-candidata aí, que eu fiquei sabendo, para você poder melhorar a situação de pessoas que têm o mesmo problema que você? Olha só, a gente tem aí um trabalho muito grande pela frente, né? Não só dentro de Volta Redonda, mas dentro desse universo todo, porque nem tudo está preparado para nós. Vocês sabem bem disso. Sim. E a gente vai se adaptando, por quê? Você tem uma sociedade muito boa, né? Uhum. Como que ela é participativa? Como que as pessoas ajudam quando a gente está na rua? Uhum. As pessoas têm um prazer muito grande de poder... Volta Redonda, você acha que a população, eles são pessoas assim... Solícitas? Sim, eu acho sim. Eu estou falando assim, dentro da minha... O que acontece, tá? Cada um reage de uma forma. E hoje, quando eu entro no lugar, eu deixo as pessoas muito à vontade. Então, eu dou essa liberdade para as pessoas. Outros não. Outros já entram tão resistentes que acham que ele ficou olhando demais para mim, aí ele fez perguntas indesejáveis para mim. Mas, às vezes, o ser humano ele faz isso, não é nem curiosidade, maldade, né? Não é com maldade. Ele quer falar alguma coisa e muitas vezes soa errado. Eu, particularmente, não tenho problema na rua em contar com essa ajuda. E eu saio muito sozinha. Hoje mesmo, muito. Saio muito sozinha. Você anda de Uber? Eu ando de... Eu vou te falar a verdade, eu ando de táxi. De táxi. Porque uma vez eu tive uma experiência ruim com o Uber. Tá? Cada cadeira de roda? Não, muito gentil. Aí eu peguei o telefone dele, adorei. Quando foi no outro dia, eu falei, vou chamar um Uber, né? Um custo menor e tal. Ele chega lá em casa com um carro, gente, caindo os pedaços, não é? Aí eu pensei assim, eu não posso ficar correndo esse risco. É verdade. Né? Só o fato de eu já poder estar indo sozinha, por que eu ando sozinha? Você vai numa loja, você vai no shopping, você tem teu tempo para ficar ali dentro. Se você está com a companhia não era aquilo que ela queria, não é assim? E como eu gosto muito de ir para a rua, então eu aliviei um pouco na minha casa, né? Hoje eu falei para meu marido, deixa que eu vou sozinho, depois você me busca, né? Eu não vejo necessidade. Quando eu vou ao médico, eu vou sozinha, tá? Sim. Então tá. Aí eu chego, a primeira pergunta que eles fazem é o seguinte, você está sozinho? Eu falo, claro, quem está precisando de consulta sou eu. Gente, mas não é? Aí eles começam a rir mesmo. Eu falo, eu trago um coitado que fica aqui. Aí uma médica um dia falou para mim assim, o pior é quando ele quer aproveitar o tempo e quer consultar também, né? Então ainda tem isso. Então eu saio muito sozinha. Eu falo que a primeira coisa que eu aprendi foi subir dentro de carro, tá? Qualquer altura de carro eu... Desenrola tudo. Desenrolo. E aí eu chego, o taxista, ele normalmente se tem uma rampazinha, qualquer coisa, ele me ajuda e eu vou. Claro que eu não ando na rua, quando eu falo na rua, não é andar na Amaral Peixoto, porque lá não tem condição, lá só companhia, né? Eu vou normalmente para dentro de um shopping, né? Tem mais acessibilidade. Não adianta, é para lá que eu vou. Mas a gente já voltando. Isso. Tudo, né? Aí voltando aqui a sua pergunta. Aqui em Volta Redonda, os shoppings aqui, como é que estão? Olha só, os shoppings atendem o cadeirante, tá? Só que você tem um problema muito grande, que é das pessoas que não respeitam o espaço. Aí é diferente. É diferente. Tá? Então aí não é culpa do shopping, né? Não é. Você chega no Parque Sul, você tem lá embaixo um banheiro para o deficiente. Isso mesmo. Tem. Um. Muito bom. Só que o povo
povo tá usando. Vai para aquele, por quê? Isso eu sei por quê. Porque ninguém usa, né? Aí porque ele é mais limpo. mais limpinho. Ele é maior. Maior. Exatamente. E eu acho até que alguns tiram um cochilo, sabe? Então, então, olha só, então eu vejo... Eu uso esse banheiro Eu também. porque Parabenizo porque eu entro com a minha esposa, né? Eu falei, vamos naquele lá, porque aí, aquele lá você pode entrar comigo. Tá sempre você pode, limpinho, né, acessível. aí me Não ajudar. é? Então, olha só, o que acontece? E eu fico ali fora esperando, e eu normalmente, por esse meu perfil, por isso a minha intenção de entrar para a política, tá? Sim. Porque a gente critica muito os políticos. Então vamos lá para a gente poder fazer alguma coisa. E eu sempre tive um perfil questionador. E por que às vezes as coisas não melhoram? As coisas não melhoram às vezes porque as pessoas deixam para lá. Não avisa que aquilo ali pode fazer diferente. Aham. E eu faço isso. Exemplo, eu fico, quando a pessoa sai, eu falo, mas você tem alguma deficiência? Gente, o que eu ouço, eu trabalho aqui. Ué, um bom motivo para ela não usar, né? Tem que dar exemplo. O outro, por que você não foi no lá de cima? Sabe? Gente. Então, aí o que eu faço? Eu saio dali e vou na administração e coloco para eles ali uma situação que eles têm que ajudar, né? Uhum. Eles têm que atuar. Então, eu vejo muito isso. O que a gente tem de mais dificuldade é isso aí. É questão da conscientização. Conscientização. Agora, por que as vagas, tá? As vagas, elas estão mais obedecidas porque tem a multa. Então, o povo, ele só obedece se ele tiver a penalização. Como no banheiro não tem a penalização, vai continuar, não sei até quando, né? Até as pessoas tomarem uma consciência que a gente também existe, né? Você tem lá dentro do banheiro do shopping, eu acho que 10 vasos sanitários, não sei, eu não vou lá dentro. É bastante. Então, e você tem um só. E quando você vai ao banheiro, é porque você já quer usar o banheiro, né? Lógico. Então, eu não vou no banheiro porque eu vou ficar lá no banheiro esperando a hora. Não é. Você já está indo porque você está precisando de ir. Você não tem como ficar esperando muito Esperando tempo, né? muito tempo. E aí você ainda enfrenta essas coisas, que isso aí que eu estou te falando é normal. É conscientização. Então, quando vocês falam o que eu pretendo dentro, né? Qual é a minha proposta, é muito trabalhar em cima disso, tá, gente? Aqui, quer ver uma coisa? É prevenção. Prevenção para tudo. E a gente tem um trabalho muito grande que a gente pode fazer para evitar. A acessibilidade não é só para o cadeirante. Um passeio com buraco, uma rua com buraco, é uma pessoa, qualquer rapaz, qualquer jovem que machucar ali pode ter um problema futuro muito sério. Exatamente. Eu conheço esses casos, tá? E me fala do seu selo de qualidade que eu tô sabendo aí. Foi você que, uma das idealizadoras? Isso, o selo de qualidade ele vem justamente para poder fazer um marketing, né? Hoje o mercado está cada vez mais competitivo. Aham. Então o que a gente está... A intenção é aquele estabelecimento que ele está aberto para o deficiente, ele vai entrar para o layout da prefeitura, para o outdoor da prefeitura. Ele ganha esse selo como uma proposta de divulgação também daquele estabelecimento. Como né? que o cliente vai identificar? Ele tem um adesivo? Como é Ele que vai funciona? ter um adesivo. Aí isso coloca em evidência? A gente vai colocar em evidência em rede social. Vai fazer uma publicidade Isso, daquela empresa, perfeito, daquela loja. daquele estabelecimento. Quem faz a auditoria para aprovar o selo? Fiscalização. Tá. né, que é isso? Neste momento, até onde foi, tá? Foi quando a gente criou a lei. Agora vem essa segunda parte que eu posso, numa próxima oportunidade, falar para vocês qual o estágio que está. Que é essa aí, tá? Da auditoria, de fazer a inspeção. E outra coisa também, isso aí você vai ter que ter uma periodicidade, porque não adianta nada você dou um selo para você hoje, daqui a 10 anos eu volto aqui, não tem mais nada daquilo que você mais ou se menos propôs. tipo o ISO 9001, né? Perfeito, Selo, era né? o trabalho que eu fazia. Tá? Ah, você trabalhava com legal. Então foi eu ABNT. trabalhei, sim, Muito bom. ISO? Produtos não conformes. Nossa, o cara é bom, hein? Olha que eu vou te dar uma não conformidade daqui a pouco, hein? Cara, lá no tribunal tinha isso lá também. Olha só, aonde? No Tribunal de Justiça tinha também... Eles são certificados?
Hoje em dia acho que não está mais rolando isso lá não, mas teve muito no passado a certificação, a auditoria. Tanto que a acessibilidade lá é maravilhosa, né? Mas o ISO, acho que nesse caso não entra tanto a questão da acessibilidade. Não, a ISO não exige... processo de trabalho. Né? Isso, olha só. Bem entendido. Vamos montar uma equipe, isso aí é auditando, hein? Podia inventar uma ISO, né? Podia inventar não, uma mas ISO olha só, fica quieto, tá? Deixa primeiro, fica quieto. Sabe o que eu vou até sugerir para vocês, que vocês estão aí fazendo esse estúdio lindo, maravilhoso, né? Live Music, cuidado, galera. Então, quem sabe daqui a pouco vocês não possam fazer o ambiente de acessibilidade, né? Um banheiro. Sim, a gente verdade. não precisa de muito, a gente precisa de portas maiores. Eu não entendo, a pessoa vai construir uma casa ou estabelecimento comercial, põe uma porta de 60, é o mesmo preço da de 80, gente. Exatamente. É verdade, você tem Né? razão. Então vamos tomar cuidado com essas coisas. Nós vamos Eu acho que providenciar tudo isso aí. esse trabalho de conscientização Sim. é um trabalho que a gente pode fazer E a gente tem que e dar o exemplo, vai né? trazer resultado. O exemplo tem que vir de nós, né? Exatamente. Perfeito. Olha, teve um trabalho que a gente fez em 1990 e nessa época meus filhos me mostraram que inclusive estava no livro deles 5S. Você conheceu o 5S? 5S também. Uhum. Perfeito. Aqui, o que é o 5S, né? Você vai tratar é você que vai crescer como pessoa, porque ele fala de limpeza, saúde, higiene, autodisciplina. Então, o apagar as luzes. Então, é um hábito, quando a gente está falando de conscientização, por isso que eu fui lá dentro do programa, né? Conscientização são hábitos que você adquire, que ele começa a fazer parte da sua vida. Gente, tá um prazer conversar com vocês. Sim. Mas depois ninguém vai querer ver nosso vídeo se ele for muito longo. Mas a gente te chama de novo, né? Não, Exatamente. então, olha, adorei. Eu quero saber um pouco mais de vocês também e a gente vai ficar sem tempo hoje, né? Porque senão, assim, a gente não procura não se estender muito, senão o pessoal nem clica. Né? Não clica, então, é isso aí. Será Mas que a eu gente falei sabe que- demais? Não, a Não, gente a sabe história que é sua, a sua é história muito cativante. exatamente, Por isso que a prende, gente, né? Prende e o tempo passa muito E rápido. o pessoal sempre fala, caramba, eu tô me amarrando nas histórias, o pessoal sempre gosta, porque são histórias que marcam e trazem força da superação pra gente. Sabe outra coisa que a gente tem que fazer? Vocês aí, tá? E mais um grupo que eu sei que acredita nisso. Vamos trazer esse pessoal para ir trabalhar, para ir produzir, né? Não, Exatamente. é isso que a gente quer, né? Não, com é certeza. muito bom. A E cabeça agora tá fica todo mundo te conhecendo boa. também, né? Eu não conhecia você, pra mim tá sendo um prazer muito grande saber da sua história. O Marcel falou muito bem. Sim. Ele conheceu você lá no comercial e a gente ficou com essa missão. Vamos trazer a Ivoneia e vamos trazer que ela tem projeto. Eu fiquei sabendo do seu projeto foi pelo G1, na página do G1 que eles publicaram e eu achei muito interessante. Eu vi seu nome lá, Ivoneia Fernandes, a idealizadora do projeto de selo de qualidade, acessibilidade. E nem sabia, depois que eu fiquei sabendo que você que era autora, eu falei, não, vamos trazer, já estava tudo organizado. E que bom que você está aqui, está fazendo esse registro com a gente. Você é uma pessoa bem-vinda, né? Aqui, espero que seja o primeiro de muitas, para estar sempre trazendo esse trabalho, essa fala que é importante para os cadeirantes, para os deficientes, para mostrar que nossa cidade tem avançado em acessibilidade, as empresas têm preocupado com isso, nosso governo, o governo aqui da cidade tem se preocupado com isso. E você agora como pré-candidata, né, quem sabe aí você vem e ganha essa oportunidade, Deus te dá, né, para poder nos ajudar a fazer de uma cidade, nossa cidade mais acessível cada vez mais. É isso aí, muito obrigado, a sua história foi assim, muito legal, incrível mesmo. Trouxe muita informação. A gente... É uma das melhores histórias que a gente já ouviu aqui, pode ter Sim. certeza disso. Gente, não se esquecer de Se inscrever, dar o compartilhar. like e se tornar membro aí, né, quem sabe. Tá bom? Obrigado. Suas considerações finais, Ivoneia Fernandes, nossa amiga agora, prata da casa aqui no Live Music. Suas considerações, deixe seu recado. Foi maravilhoso. Foi um momento único para mim. Ficou faltando que eu quero ouvir vocês na próxima também. Com certeza. Muito obrigada, gente. Foi prazeroso demais. Deixa eu dar uma mão aqui para você, olha. Para você Obrigado. também. Eu quero uma garrafinha. Eu quero uma. Esse aqui é o nosso copo, ó. Eu quero seu copinho depois, Esse tá? aqui não, esse aqui é do... Aí, ó. Ah, eu quero, Vasco da olha. Gama. Ah. Eu sei que você torce pra que time?
Lá em casa tem vascaíno, tem flamenguista. É isso aí, galera. Tchau, um abraço pessoal. para vocês. Valeu, Deus. tamo junto. Tchau.